E aí, pessoal, o Eric aqui. E como vocês estavam no desespero, na verdade, focados em resolver as atividades, então hoje eu resolvi fazer um resuminho do que eu passei em agosto, que é basicamente um assunto. Então vai ser uma videoaula bem relax, bem tranquila, e é sobre interferência de pulsos, certo? Quando eles estão na mesma fase, ou seja, quando os dois estão para cima ou os dois estão para baixo, quando esses dois pulsos se encontram, esse aqui se encontra com esse aqui, eles formam uma onda maior, certo? E a amplitude dessa onda maior é a soma das amplitudes dos dois pulsos. A gente chama isso de interferência construtiva, certo? Ou seja, um ajuda o outro. E com isso, depois que eles se encontram, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Já no caso contrário, quando eles estão em fase oposta, ou seja, um para cima e um para baixo, quando eles se encontram, a onda ela fica menor. Vê que é a subtração das amplitudes. Ah, Eric, como é que eu vou saber se ele fica para cima ou para baixo? Vê qual dos dois é maior. E aí, vendo qual é o maior, você subtrai o maior menos o menor. E aí, quando a onda passa, os pulsos continuam quando termina esse encontro, os pulsos continuam como se nada tivesse acontecido. As amplitudes continuam as mesmas. Nesse caso, a gente chama essa interferência de interferência destrutiva. Ok, em que isso implica na nossa vida? Vamos imaginar que eu tenho duas caixas de som, certo? Caixa de som 1, caixa de som 2. Caixa de som emite som, que é uma onda mecânica. E aí ele vai emitindo o som aqui desse lado e vai emitindo o som também do outro lado. Até aí tudo bem. Quando nós temos dois pontos de pressão, certo? Que nem esse aqui, significa que as duas ondas elas estão para cima. E quando elas se encontram assim, ocorre interferência construtiva. Certo? Então aqui o volume, nesse ponto aqui, o volume da música que a gente ouve é maior do que o emitido por cada uma das caixas. Porém, quando nós temos o encontro de uma crista com vale, que é algo que ocorre mais ou menos aqui, que é a crista do laranja com o vale do roxo, certo? O vale é essa região aqui entre uma crista e outra. Aqui vai ter uma interferência destrutiva, então se você se posicionar direitinho, bem aqui a música vai estar mais baixa do que cada caixa emite. Então é como se tivesse abaixado o volume. Aí entram duas profissões que são muito importantes. No caso da música, entra o engenheiro de som, que ele vai posicionar as caixas para evitar essas interferências destrutivas, ou seja, essas regiões onde se escuta o volume mais baixo. A outra profissão que é muito interessante é de iluminador. Como assim, Eric? É melhor você ter uma lâmpada mais potente do que ter duas lâmpadas menos potentes. Porque pode acontecer justamente esse fenômeno da lâmpada criar interferência destrutiva. Ah, Eric, isso quer dizer que vai ficar escuro? Não. Isso quer dizer que vai ter uma região mais escura. Não vai ficar escuro a ponto de ficar
preto, mas vai ter uma região mais escura. Infelizmente, procurando por umas questões de interferência de onda, eu só achei uma questão diferente, porque outras questões a gente já tinha resolvido num vídeo de exercícios, que foi a segunda aula de agosto. Então bora para ela, né? Em viagens de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. Então, quando vocês forem viajar de avião, certo? Vocês têm que desligar todos os aparelhos que funcionam envolvendo emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O que isso quer dizer? Qualquer aparelho que se comunique com outro sem fio. Seja por Bluetooth, seja por Wi-Fi. Então você tem que desligar todos eles. Ou colocar em modo avião. Agora, por que será que isso acontece? Né? A pergunta ela diz: a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de terem fases opostas? Alguém desavisado já viria nesse item e marcaria como correto. Porém, o que acontece? Uma onda eletromagnética que é usada em comunicações, ela normalmente não é que nem o pulsozinho que a gente vê, que a gente estava vendo, certo? Ela é uma onda transversal, ou seja, ela sobe e desce em torno de um eixo de propagação. Até aí tudo bem. Então uma onda de fase oposta seria algo mais ou menos assim. Enquanto uma sobe, a outra desce. E vice-versa, ok? Realmente uma onda dessa, ela é bem problemática. Por quê? Porque quando formos analisar a crista de uma... Espera aí só um instante. Quando a gente for analisar, a crista de uma vai coincidir com o vale da outra, causando interferência destrutiva. E isso é muito ruim para o piloto. Porém, se eu iniciar esse aparelho um pouquinho mais tarde, pode ocorrer interferência construtiva. Então não é necessariamente estar em fase oposta que vai fazer com que o aparelho interrompa a comunicação do piloto. Então esse item ele está meio certo. Oposição de fase causa interferência destrutiva, porém pode simplesmente ser remediado. Segundo item, serem ambas audíveis. Uma pergunta, vocês escutam Wi-Fi? Porque eu não consigo. Se vocês conseguirem, me avisem, que eu estou precisando achar. Terem intensidades inversas. Isso aqui não faz sentido nenhum. Intensidade inversa não existe. Existe fase oposta ou fase inversa. Mas intensidade inversa não existe. Serem de mesma amplitude. Ela não precisa ser de mesma amplitude. Por quê? Mesma amplitude, se ocorrer interferência destrutiva, o sinal que o avião recebe da torre com as orientações, ele vai ser totalmente destruído, vai se ouvir um silêncio. Realmente algo problemático. Porém, se as duas estiverem alinhadas uma com a outra, se enquanto uma sobe, a outra sobe também, então vai ter interferência construtiva, não vai ter problema nenhum. O problema é se elas tiverem frequências parecidas. Esse é o item correto. E aí vocês podem ficar curiosos. Como assim, Eric? Frequência parecida. Vamos lá.
Tá aqui uma onda. Certo. Ok. E tá aqui uma onda com a frequência um pouquinho menor. O que que isso quer dizer? Que ela sobe e desce mais rápido. Ela sobe e desce mais rápido. Ok. E isso é uma onda com frequência maior, certo? E aí você vê... Deixa eu colocar um em cima da outra, que nem eu fiz antes, que fica melhor de ver. E aí a gente vê que há locais onde há interferência construtiva, há locais onde há destrutiva completa. Aqui há um pouquinho de interferência construtiva. E isso complica muito na vida do piloto. Mas isso são frequências totalmente diferentes. Se elas forem mais ou menos parecidas, deixa eu deixar elas mais ou menos... agora eu peguei tudo de uma vez. Pronto. Tá aqui, são frequências. Agora eu vou deixar ela mais ou menos parecida. Aqui são frequências mais ou menos iguais. Um pouquinho depois, frequência mais ou menos parecida. Qual é o problema com isso? Porque a gente vê que existem regiões onde vão acontecer interferências construtivas, sim. Aqui tem interferência construtiva, aqui tem um pouquinho, aqui tem. Porém, vai chegar uma hora em que vai ter muita interferência destrutiva. Vai começar mais ou menos aqui. Certo? E aí esse período de interferência destrutiva, ele vai ser muito grande. Então vai ter um momento muito grande com uma falha de comunicação. Então a frequência parecida vai fazer com que demore mais a se reestabelecer essa comunicação. Por isso que frequências próximas são extremamente perigosas quando a gente fala em comunicação, em falha de comunicação. Interferência destrutiva na comunicação. Por isso que o item é o item correto. Ok, pessoal? É uns 12 minutos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou elaborar um formulário Google como atividade. Quem puder, resolva o formulário. Quem não puder, eu vou elaborar um TDzinho que nem o núcleo gestor mandava enviando, certo? Isso para quem não tem como acessar o formulário Google, ok? É isso, pessoal. Um beijo, até a próxima e tchau.